O Lula também passou por uma transformação. Sem dúvida. Ele era um sindicalista e, com essa sua percepção extraordinária e a capacidade de absorver qualquer coisa que lhe tragam, ele metaboliza aquilo, sintetiza e oferece de uma outra maneira, como uma decisão, como um projeto, como uma lei, né? Esse novo Lula, você, como um professor que observa os seus alunos, observa o Brasil, quem é este novo Lula? O que ele adquiriu com essa sua longa experiência de realizações e também de sofrimento? Bom, pergunta que não é simples responder. Eu começaria dizendo que o presidente Lula está vivendo a sua maturidade, excepcional maturidade, e que tem a ver, talvez, pela passagem que ele teve pela prisão. Nós tivemos um Lula muito corajoso e impulsivo no momento em que ele é preso pela primeira vez, isso lá nas greves do ABC, de 1978 a 80, ele foi preso ali. Né? E me parece que aquele momento de sua inflexão, digamos, na prisão, que não é simples para um dirigente sindical enfrentando o regime militar daquela época, lhe serviu de aprendizagem para entender que o processo de transformação do Brasil não se daria exclusivamente através do sindicalismo, embora necessário, fundamental, mas não suficiente, implicaria em um partido. Né? E diferentemente do que muitos talvez acreditavam, que era um processo de revolução, não é? Ele acreditou na democracia. Não é? Ele apostou, levou o PT, que era um partido relativamente pequeno naquela época, a se transformar no maior partido operário, diria assim, da América, para não levar a um plano maior. Então, penso que esse momento da prisão é um momento que, para todos, eu nunca fui preso, mas não deve ser muito simples para quem é preso, né? E levou a ele a ter, eu acho, uma visão mais ampla do Brasil. Estou dizendo isso para comparar com essa outra prisão que ele sofreu, né? Uma condenação que nós sabemos completamente injusta, né? Mas, de certa maneira, o apelo que ele recebeu da sociedade, não é? Todas as manifestações que ocorreram em Curitiba, um movimento enorme, a quantidade de cartas que ele recebeu. Nós ainda estávamos no Instituto Lula e Fundação Perseu Abramo, nós fizemos um livro registrando as cartas magníficas, né, de compreensão do papel do presidente Lula, da injustiça, de manifestações de solidariedade. Então, acho que o presidente Lula, que saiu dessa segunda prisão, saiu com um coração muito mais nobre em relação aos desafios do Brasil. De entender que é possível avançar, mas precisa considerar partes mais amplas da sociedade. Né? Então, nesse sentido, acredito que esse terceiro mandato dele é diferente do primeiro, diferente do segundo, e até mesmo porque também o cenário internacional é outro. Né? Quando ele, nos seus dois primeiros mandatos, né, não vamos esquecer, a importância dos Estados Unidos era inquestionável, né? Praticamente o grau de manobra que o Brasil tinha era relativamente pequeno, né? E mesmo assim conseguimos avançar a construção dos BRICS, por exemplo, né? O papel que teve na cooperação com a África, entre tantas outras ações, junto com esse magnífico ministro Celso Amorim, né? E hoje eu entendo que o contexto internacional ele é diferente. Não é? O Brasil tem oportunidades muito maiores do ponto de vista do contexto internacional. Mesmo do que nas vezes anteriores. Sem dúvida. Veja a liderança que o Brasil vai ter nesse ano 2024 a partir do G20. Né? A liderança nos países, dos BRICS, que agora foram para 11 países. Então, o Brasil está tendo, acho que não temos paralelo histórico, né, dessa importância internacional. É óbvio que a presença do Brasil no mundo não é suficiente para resolver os problemas internos. Mas se a gente olhar do ponto de vista histórico, mesmo a questão do Getúlio, por exemplo, que consegue engatar um projeto de desenvolvimento à base da indústria nacional, isso só se dá, de fato, em 1940, quando faz um acordo com os Estados Unidos para ter acesso à tecnologia da US Steel, montar a Companhia Siderúrgica Nacional, não é? A Companhia Alcalis, a Companhia Vale do Rio Doce. Não é? Isso se deu no momento da guerra. E que agora trataram de ir desmontando tudo, né? Sim, sim, sim. Mas tudo para dizer que, na verdade, penso que a combinação de uma situação mais favorável no âmbito internacional com a realidade nacional nos dá uma oportunidade diferente que nós tínhamos até então. Né? Esse esforço que o presidente Lula está realizando para trazer investimentos, né, possivelmente de vários países, mas também da China, isso poderá dar um salto em relação à questão da recuperação industrial, que ela é fundamental para o Brasil. Né? Não se conhece o país que se desenvolveu sem ter uma boa base industrial. E nós perdemos muito da indústria. Não é? A recuperação da Petrobras, por exemplo, todo o esforço que está sendo feito
através do BNDES, né, para a recomposição da matriz energética. Então, há aí, na verdade, eu diria assim, sementes que foram plantadas e que poderão resultar, não é, em frutos muito definidores da nova trajetória do Brasil. O que eu observo, Márcio, é que pode se destruir muito rapidamente. Sim. Mas com o trabalho, o Brasil se constrói com uma velocidade impressionante. Existe essa capacidade, não? Sem dúvida. Nós vivemos momentos, inclusive, muito mais difíceis do que estamos vivendo hoje, né? Sempre gosto de lembrar, do ponto de vista histórico, não é, a luta dos abolicionistas. Nós tivemos talvez o movimento popular mais importante do século XIX, que foi entre 1868 e 1888, a luta pela abolição da escravatura. Imagina a luta naquele momento, não é, por absolver do trabalho escravo de pessoas que estavam praticamente confinadas em fazendas, que mal falavam português. Como organizar essa massa de pessoas que sofriam, evidentemente, do que é o trabalho escravo, né? Uma luta gloriosa que demorou tempo para produzir, né? Joaquim Nabuco faz o primeiro discurso aqui no Parlamento do Império, no Rio de Janeiro, defendendo o fim da abolição da escravatura, né, que depois daquele célebre livro abolicionista, né, que ele tem um capítulo essencial que ele fala o risco do atraso, da demora em não absolver a escravidão. É um discurso que ele faz, é o primeiro discurso do parlamento, e ele é praticamente quase atacado por todos contra a abolição, né? Então, lutas de personagens importantes que levaram algum tempo para se conseguir um fato fundamental, que foi o fim da escravidão. Não foi como era o projeto dos abolicionistas, que desejavam não apenas a libertação do escravo, mas a sua integração na sociedade, a destruição da terra, o acesso à educação, etc. Não se conseguiu porque a correlação de forças não foi favorável, né? Nós temos hoje um Brasil também polarizado, certo? Um Brasil da mentira, um Brasil que destrói personalidades, né? Se nós temos o lawfare, que foi o que se identificou, não é, na situação do presidente Lula, eu acho que muitas vezes a gente tem uma espécie de media-fare, né? Que uma parte da mídia busca destruir a identidade das pessoas, de certas pessoas, de personalidades, que não dá voz a essas pessoas, né?